Esses jogos, como o Central Córdoba, contra o Juventude, são jogos que você tem que redobrar a atenção. Porque eu canso de falar aqui, o Flamengo tem o melhor elenco da América. O Flamengo tem grandes jogadores em muita quantidade. E o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, né? Então, a confiança ela é muito grande, porque os caras são bons pra caramba. Tem muito cara bom ali no time, tem muito cara bom que não tá jogando. O técnico é muito bom, né? O grupo está com o técnico, a estrutura é muito boa. Jornalista alerta Flamengo sobre Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Fala Nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fala João Guilherme, link na descrição. Hoje tem Flamengo e Juventude pela quarta rodada do Brasileirão 2025. Com uma grande possibilidade de ir com um time misto, jornalista alertou para não acontecer o mesmo que o Central Córdoba, equipe de menor expressão que conseguiu bater o Mengão em pleno Maracanã. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente deixa a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. O Flamengo ter em mente o Central Córdoba. Aí você vai falar, porra, João Guilherme, o que é isso tal? O Juventude é muito maior do que o Central Córdoba. O Juventude é melhor do que o Central Córdoba. O Juventude é um time com mais expressão, já ganhou Copa do Brasil, o Central Córdoba ganhou a Copa da Argentina, mas o Juventude tem muito mais expressão do que o Central Córdoba. Mas é um jogo que tem algo semelhante. É o Flamengo vir de um grande resultado, fora de casa, jogando no Maracanã, com esse ambiente de vamos ganhar 3-0 e tal. Isso por parte da torcida, não por parte do time. Por parte da torcida. E isso aí pode se tornar perigoso. O Flamengo, ele é muito mais perigoso para o adversário quando ele enfrenta um time do mesmo porte que ele ou um time de ponta. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio é um clássico. Palmeiras, clássico. Flamengo e Vasco. Embora o Vasco esteja muito mal, mas é o Vasco. É diferente. É um ambiente de clássico. Tem ali uma história envolvida. Esses jogos, como o Central Córdoba, contra o Juventude, são jogos que você tem que redobrar a atenção. Porque eu canso de falar aqui, o Flamengo tem o melhor elenco da América. O Flamengo tem grandes jogadores em muita quantidade. E o trabalho do Felipe Luiz é espetacular, né? Então, a confiança ela é muito grande, porque os caras são bons pra caramba. Tem muito cara bom ali no time, tem muito cara bom que não tá jogando. O técnico é muito bom, né? O grupo está com o técnico, a estrutura é muito boa. Tudo acertadinho. Mas aí é futebol. E pode aparecer o Central Córdoba. Então, o Córdoba, eu acho que ele tem que virar um exemplo e que não pode ser esquecido no restante da temporada. Exatamente em jogos como esse de amanhã. Não será um clássico, não será um jogo contra uma equipe grande do futebol brasileiro, uma equipe tradicional, mas que não é grande, mas é um adversário que historicamente consegue complicar o Flamengo. Por exemplo, lá em Caxias do Sul, o Flamengo tem muita dificuldade para vencer o Juventude. Então, atenção com esse jogo, porque são exatamente nessas partidas. E outra coisa, o Flamengo vem de uma campanha fantástica no campeonato, né, gente? Porque empatou com o Inter em casa,
que é um candidato ao título, empatou em casa. Por ser em casa, perdeu 2 pontos. Mas aí recuperou isso porque ganhou 2 jogos fora, fez 6 pontos. Então o Flamengo tem 7 pontos. A campanha do Flamengo é espetacular. E vencer jogos em casa no campeonato de pontos corridos é fundamental para você somar pontos e ser campeão. Você vence jogos em casa e pontua fora. O Flamengo está pontuando bastante, fez 2 vitórias fora. Mas não é toda hora que isso vai acontecer. Então, vencer em casa é a garantia de que você terá uma boa base de pontos para a sequência do campeonato. E esse jogo do Juventude é um jogo que o Flamengo tem que ficar atento exatamente por isso. É um jogo que o Flamengo não pode escorregar. Porque do outro lado tem um bom time, um adversário que tem tradição, né? Não é uma equipe desconhecida no futebol, é um adversário que sempre está participando aí seguidamente de primeira divisão, cai, volta, mas está sempre ali. É um time que tem uma Copa do Brasil em 1999, então não é um adversário qualquer. É um jogo que o Flamengo tem que estar concentrado. E eu tenho certeza que vai estar. E o exemplo do Central Córdoba, ele fica. Eu acho que foram lições muito importantes passadas naquele jogo lá do Central Córdoba. E aí, você concorda comigo? O que você acha? Vai ser tranquilão ou o Flamengo tem que, entrar ligado, focado, impondo seu ritmo, encarar o Juventude como se fosse o Chelsea no Super Mundial, porque senão pode se tornar um jogo perigoso? Dê aí a sua opinião, fale nos comentários. Valeu, galera, tamo junto. É isso aí. Os amigos aqui estão animados, que beleza, hein? Eduardo Gonçalves, Deus te abençoe e proteja, e mais uma grande live. Amém, Eduardo Gonçalves, que Deus te proteja também. O Malvadão vai poupar, Dani Gol 7. Olha aqui. Vamos voltar a esse assunto que é sempre muito comentado e que as pessoas não entendem bem. Vai poupar, porque tem que poupar. Vejam a sequência da temporada. O Flamengo, depois do jogo com o Juventude, terá jogos... o Vasco, claro que o torcedor, né? Mas aí é o torcedor. Fica falando um monte de coisa e tal, mas, cara, é clássico, é jogo diferente. Embora o Flamengo esteja quase sempre vencendo o Vasco, não perde para o Vasco há muito tempo, é clássico, é jogo diferente, a motivação é outra. Do outro lado tem um adversário que está entalado e que quer vencer. Então, o clássico é muito mais exigido e é muito mais exigente. Então, amanhã... A escalação não foi divulgada, não temos ideia da escalação, não sei a escalação, mas é muito provável que o Felipe Luiz poupe alguém, porque, por exemplo, Léo Pereira e Léo Ortiz, eles são jogadores com mais minutagem até agora na temporada, estão jogando seguidamente. O De La Cruz, ele fez 8 jogos seguidos. Então, esses caras, eles são candidatos à preservação, a não começarem um jogo. É bem possível. O Flamengo terá o Vasco, sábado no Maracanã, e terça-feira a LDU em Quito. O Flamengo viajará no domingo, no início da tarde, para Quito. É uma preparação diferente. O Flamengo chegará lá 48 horas antes do jogo, ficará todo o domingo lá, ficará toda segunda-feira lá, treinará em Quito na segunda-feira e vai para o jogo, para já estar mais adaptado a essa situação. O departamento de fisiologia do Flamengo
achou a melhor estratégia, diferente do que se faz normalmente, que é chegar em cima da hora. Experiência própria. Eu, quando estive lá, em Quito, inclusive, 24 horas depois que eu cheguei, foi o ápice do desconforto. Eu me senti mal. Vinho A, você procurava e não achava. Eu narrei o jogo assim, inclusive. LDU 2, Flamengo 1. No dia seguinte, no final da tarde, 48 horas depois que eu tinha chegado lá e que eu vim embora, eu estava começando a me sentir melhor. Eu já estava mais adaptado. Claro que eu não sou um atleta, eu fui lá para narrar um jogo, eu não tenho todo o acompanhamento e toda a estrutura que tem o profissional do Flamengo, mas no meu caso, eu posso dizer que eu acho que faz sentido. Porque 2 dias depois que eu cheguei lá, foi quando eu comecei a me sentir melhor, mais adaptado. Então pode ser que o Flamengo esteja numa condição boa em campo, consiga resistir mais aos efeitos da altitude com essa estratégia. E aí, voltando ao papo, tem jogador ali que está com uma sequência grande de jogos e que com certeza estará em campo contra o Vasco e contra a LDU. Então é bem possível, repito, não tenho a escalação será divulgada amanhã apenas antes do jogo, e você fica sabendo a escalação primeiro na Flamengo TV. Na Flamengo TV, a mais querida, no YouTube, você sabe a escalação primeiro que todo mundo. A escalação oficial do Flamengo. Vai lá na Flamengo TV, acompanha o pré-jogo, 3 horas antes da bola rolar, 6h30 da noite vai começar com a Daniela Boaventura comandando. E quando a bola rolar, eu estarei. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, curtam os nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Fala João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Hoje tem Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, jogo esse que acontece às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Ontem teve uma notícia bastante ruim, principalmente porque o Flamengo vem bem, o Flamengo vem sem nenhuma bomba fora extra-campo, e isso pode sim prejudicar no andamento da equipe. Ontem Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal, como suspeito em participação em manipulação de apostas esportivas. Agora a Justiça Brasileira irá investigar se o atacante rubro-negro de fato é culpado nessas mensagens que vazaram dentre ele e os seus familiares. Hoje tem o Flamengo, até o presente momento o jogador segue concentrado para participar da partida, só que penso eu que Felipe Luiz, assim como também toda a comissão técnica, irá analisar se vale a pena ou não colocar o jogador nesse momento em que ele está sendo investigado, Será que ele tem cabeça? Será que ele vai conseguir separar essas coisas? Penso eu que não. O psicológico do atleta está mexido. Ele vai ficar apreensivo, ele vai ficar com certeza mais desconcentrado do que os outros jogadores. Eu penso que o Flamengo não entrará com ele de titular justamente para preservar o atleta nessa investigação. E o Flamengo já lançou uma nota que até o presente momento não foi informado pela Justiça Brasileira de que o jogador está sendo investigado, que o jogador segue sendo disponível para a partida, e vamos torcer para que Bruno Henrique seja considerado inocente e que ele esteja aí o mais breve possível disponível. O Flamengo deve ter algumas modificações na equipe titular diante do Juventude. Pode ser que poupe algum zagueiro, algum volante, algum meio de campo e até mesmo um atacante, São 3 jogadores aí que podem sim ser poupados, apesar do Brasileirão ser prioridade para o nosso Mengão. É uma maratona de jogos. Após essa partida diante do Juventude,
Tem Vasco da Gama, tem LDU e na sequência Corinthians. São 3 jogos importantíssimos, nenhum deles é menos ou mais importante do que o outro. É claro que se tratando de Libertadores e por ter perdido a partida em casa, o Flamengo terá que se recuperar na classificação, conseguindo pontuar fora dos seus domínios. Então, aumenta ainda mais a pressão para que o Flamengo consiga vencer a LDU ou até mesmo empatar, porque se perder se complica na competição e pode ser que o Flamengo sequer se classifique para as oitavas de finais da Libertadores. Então é isso aí, galera. Participa aqui do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.